Fala pessoal, ligado aqui no canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e eu voltei aqui porque tem notícia quentinha, isso mesmo, sobre Martín Rojas. Será que ele vem? Será que ele não vem? Ele tinha pedido 15 dias, né? Esses 15 dias já tá passando aí, já passaram 4 dias desse prazo. Será que ele está vindo para o Botafogo? Vamos saber agora. Quentinhas. Eu botei até aqui para ler. A câmera está meio lateralizada, que é para eu poder passar para vocês em detalhes o que o canal do Manel, é sempre importante a gente trazer a fonte, e que na verdade o canal do Manel trouxe a informação do Twitter do @pisando na bola, tá? Foi apurado com algumas pessoas na Argentina a situação de hoje, 19 de maio, sobre Martín Rojas. Vem para o Botafogo, não vem para o Botafogo? A gente vai saber agora. Vou passar aqui para vocês. A situação é a seguinte, Rojas tinha um tempo atrás, recebido uma proposta de um clube no Catar, ou seja, muita grana, né? E o Racing negou, era 2 milhões de dólares, tá? Para liberar ele. Só para vocês terem uma ideia também, o Diego Hernandes, né? Eu comentei aqui ontem, foi adquirido pelo Botafogo por 2,2 milhões de dólares, 70%, né, do jogador. Então, foi uma proposta muito boa, mas você vê que o Botafogo, hoje em dia, né, temos plata. Vamos lá. Então, a proposta de 2 milhões para liberar ele, e o Racing não topou, tá? Não topou porque queria priorizar a Libertadores e ainda acreditava na renovação de contrato com o seu jogador, tá? Com o seu destaque. Muito bem, essa negativa por parte do clube argentino estremeceu ali a relação entre o próprio Racing e o seu jogador, porque o jogador, o que ele queria? A transferência para o Catar, né? Dinheiro, tá certo, né? Jogador é profissional, enfim, pensando obviamente no futuro dele, né? Seria o famoso independência financeira. Então isso aí estremeceu a relação, ou seja, a própria permanência dele no Racing torna-se difícil, é o que a gente conclui, né? Porque rolou ali né? Com essa negativa do Racing, né? O jogador não ficou satisfeito. O Botafogo, como a gente sabe, já tinha feito uma proposta muito boa, por sinal, tá? Tô usando aqui as palavras que o Manel colocou, tá? O Rojas passou a usar a nossa proposta como uma base para renovar com o Racing. Então, apesar de estremecido, ainda havia uma intenção de continuar jogando na Argentina. E a proposta do Catar serviu para aumentar, tá? Para tentar aumentar, melhor dizendo, a do Botafogo e o mercado brasileiro. Porque não é novidade, já trouxemos isso aqui, que o próprio Corinthians, o Internacional, vocês lembram que quem trouxe a última notícia foi a revista Colorada. Por quê? Havia também o interesse dessas duas equipes pelo futebol do Rojas, tá? Então vamos lá. Então ele passa a usar a proposta, né, do Catar, né, em relação a outros clubes, né, e o Rojas com o seu próprio clube para tentar ali negociar uma renovação, né, com aumento naturalmente, né? Ele é um jogador que está muito valorizado. O Racing não consegue chegar na proposta do Botafogo, tá? E não vamos chegar, Botafogo, na do Catar. Pode ser, a qual não se sabe se ela voltou à mesa, tá? O jogador ainda está aguardando sinalizações do mercado externo, né, do mercado externo, ou seja, tá na cara que esses 15 dias, isso eu também já tinha falado, era ali uma forma também até de pressionar o mercado externo para ver, olha, tô ainda, né, decidindo o meu futuro, né? O jogador, então, ele aguarda sinalizações, ele vem jogando, isso também é uma coisa importante de falar, ele vem jogando no sacrifício, né? Desde o início de abril. Inclusive há rumores de que ele jogou com infiltração contra o Boca Juniors, né? O que acabou lhe tirando de alguns jogos, inclusive o próprio jogo com o nosso rival, né, da Gávea na Libertadores. Vocês lembram aqui que a gente estava na expectativa, né, de poder secar, né, o rival e ao mesmo tempo observar o Martín Rojas. Ele acabou não entrando em campo naquela partida. Então, uma coisa muito importante que, obviamente, o Botafogo está ligado também, que até para a negociação evoluir, né, e para um desfecho
que a gente quer, né, de contratação do jogador, ele vai ser avaliado pela equipe médica, pelos fisiologistas do Botafogo, para saber a real situação dele, né, a situação física do jogador, a situação médica do jogador, tá? Então ele está aguardando isso, mas agora ele quer ainda esse mês um rumo para a sua carreira, exatamente o que eu já trouxe aqui. Se ele coloca 15 dias indo até o final de maio, o prazo, é porque ele não vai esperar chegar o final de junho, que é quando de fato se encerra o seu contrato, para decidir para onde que ele vai. Ele quer decidir até o final de maio e aí ter um período de um mês, seja para passar férias, caso ele continue no Racing, né, e ficar tranquilo, seja para ir para o Catar e se adaptar a uma cultura completamente diferente, ou seja, vir para o Brasil e também se adaptar ao seu novo clube, ou Botafogo, assim esperamos. Então são opções aí e ainda nada definido, né? Então essa questão física dele preocupa, obviamente. O jogador voltará a campo semana que vem contra o Aucas, tá? Essa é a minha informação. Então ele estará atuando aí na próxima semana. O Botafogo nunca trabalha, isso é importante, pessoal. O Botafogo nunca trabalha só com um nome, tá? O Botafogo, eu lembro, foi muito criticado quando teve a novela que se arrastou do Zahavi ou do Zahavi, não importa, né? E realmente estava uma novela chata, o Botafogo mandava o contrato, ele dizia que ia assinar, quando ia assinar ele pedia para modificar alguma coisa. Depois teve a situação da esposa dele com medo do Rio de Janeiro, pessoa que mora em Israel com medo do Rio de Janeiro, mas tudo bem. As notícias, né, não são muito boas, as que vão aí pelo mundo afora, né, sobre a cidade maravilhosa. Então, e aí o Botafogo foi criticado, pô, perdeu muito tempo com esse cara. Só que o Botafogo tinha na manga quem? Tiquinho Soares, né? Então, volto a dizer, o Botafogo nunca trabalha com um só nome, né? E aqui falando, né? Hoje o Botafogo busca um jogador para a posição que chegue com status de titular. Muito importante isso. Ou seja, é uma posição que o Botafogo não quer simplesmente qualificar o seu elenco, né? Não quer aumentar ou dar opções ao Castro. Não, jogador para chegar e vestir a camisa titular, tá? E para finalizar, a notícia também completa dessa forma. Assim como o Botafogo está atrás, né, de um primeiro volante, tá? Um lateral direito, e é isso. Um volante, achei que ia falar um centroavante também. Não, um volante e um lateral direito que resolvam suas posições. Assim, jogadores que chegam para ser titular. Então tá, então fazendo aí vamos contextualizar. Botafogo busca um meia para ser titular, né, para chegar e ser titular, seria Rojas. Botafogo busca um primeiro volante para chegar e ser titular, e o Botafogo busca um lateral direito para chegar e ser titular. Centroavante, certamente o Botafogo busca no mercado, mas para ser um reserva de luxo do Tiquinho, um jogador que quando o Tiquinho precisar descansar, né, ou for suspenso, enfim, Deus queira que não tenha nenhum problema físico, um jogador para chegar e substituir o Tiquinho, né? A altura, é difícil a altura porque o Tiquinho está barbarizando, né? Para muitos, o melhor jogador do futebol brasileiro em 2023. No Brasileirão, sem dúvida, até aqui, né? Até no jogo que a gente perdeu contra o Goiás, fez gol lá de pênalti. Perdemos contra o Atlético Paranaense, fez gol e deu assistência para o Luiz Henrique. Tiquinho realmente está voando. Será que ele marca amanhã contra o Fluminense? Vamos torcer. Então, pessoal, essas foram as atualizações do Rojas. São notícias aí um pouco mais precisas sobre o que está acontecendo e algumas notícias já dentro daquilo que a gente já tinha comentado aqui. O jogador pretende definir o seu futuro até o final deste mês. Já estamos no dia 19, então falta pouco para a gente saber se ele vem, se ele não vem e como é que também está o estado físico do jogador, como ele joga na próxima semana. Inclusive será um bom momento de observação para os dirigentes do Botafogo, para termos confiança também em chegar junto e fechar com o craque, beleza? É isso aí, pessoal. Dá aquela curtida, dá aquela moral, conto com vocês. Vamos para cima, sempre, fogão!